Bom dia, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje o nosso bate-papo vai ser, na verdade, eu vou passar um exercício para vocês. Tanto faz como a live vai ficar gravada, se você tiver interesse pelo exercício, você pode assistir depois novamente quantas vezes quiser, ou você já pode pegar um papel e uma caneta aí e anotar os principais pontos aí desse exercício. E esse exercício é sobre como lidar com críticas. Ontem me mandaram um direct dizendo assim, poxa, Luciano, eu estava batendo papo no telefone com uma pessoa muito amiga e daí nós estávamos falando sobre algumas coisas que, minha opinião, que ela não gostou, tal, e ela falou umas coisas que eu não gostei, daí uma desligou o telefone na cara da outra, e eu estou muito mal com isso. Daí eu falei assim, pronto, daí já me deram a live de amanhã. Amanhã vamos bater o papo, vamos passar um exercício para as pessoas, como elas lidarem com críticas. Esse é o nosso bate-papo de hoje. Mas vamos embora. Tudo bem com vocês? Tá? Não sei onde você está. Em São Paulo está uma manhãzinha fria, batia o olho lá aqui no celular na temperatura, estava acusando 15 graus e máxima com 22. Que hora será que vai chegar esses 22, né? Se é só lá perto da hora do almoço ou não. Eu sei que muitas pessoas aí já devem estar nesse momento em alguma parte do Brasil, já devem estar aí com seus 25, 26 graus. Né? Conforme o lugar do Brasil, já deve estar essa temperatura mesmo. Mas bora lá, pessoas do bem, bora para a vida, fazer acontecer com muito amor e alegria. Nossa live 432 consecutiva no portal da 77 e o nosso bate-papo de hoje sobre como lidar com críticas, né? Então, isso tudo a respeito de um direct que mandaram aqui, que a pessoa ontem teve uma discussão com uma pessoa querida e não estava conseguindo lidar muito bem com crítica. Eu falei, pronto, vai ser o nosso bate-papo de hoje. Na verdade, é muito fácil, né, e rápido também aprender esse processo. Então, assim, quando você for fazer, agora você pode fazer o seguinte, agora você pode aprender o processo, mas no momento que você for praticar, eu vou passar um exercício para vocês completo. E por isso que eu falei, como a live vai estar gravada, tanto faz você assistir a live depois novamente, como você já pegar um papel e caneta e anotar os pontos principais. Se você é uma pessoa que não consegue lidar muito bem com crítica, com feedback negativo, que você se sente muito mal, esse exercício é para você. E se você é de boaça, que nem diz minha filha Mariana, se você não tem problema nenhum com críticas, então fica em paz, mas aprende o exercício, daí o que você faz? Você ensina para alguém. Não é legal a gente replicar o bem? Então pronto, fala, Luciano, eu lido muito bem com crítica. Então aprende o exercício e vai ajudar as pessoas a que não têm esse jogo de cintura, essa inteligência emocional que você tem. Bom, então legal. Você aprendendo o exercício, antes de mais nada, quando você for fazer o exercício, se certifica que você não vai ser interrompido, pelo menos aí mais ou menos por uns 30 minutos. É o tempo que demora para você fazer esse exercício bem legal, de maneira bem feita, né? Então eu sugiro que você procure um lugar calmo, um lugar confortável para você fazer o exercício, tá? O básico nesse processo é você manter a distância sobre você mesmo e a crítica. Tá? Pessoas que estão entrando agora, vou passar um exercício para pessoas que não lidam bem com críticas. Então, isso é a grande sacada, você ter uma distância sobre você e a crítica. E como é que você pode fazer isso durante o exercício? Você pode fazer isso mantendo as críticas numa distância confortável, né? Você pode pôr, inclusive, para você se sentir bem, você pode pôr assim na sua imaginação uma barreira de vidro, sabe? Você põe assim uma barreira de vidro entre você e aquela situação que você considera que você está recebendo
crítica de alguém. Isso ajuda bastante. O poder da mente ele é uma coisa incrível, né? A PNL, que é a Programação Neurolinguística, tem exercícios maravilhosos nisso. Então são pegadinhas, vamos assim dizer, que a gente dá no subconsciente. Então assim, você é uma pessoa que a crítica mexe muito com você, antes do exercício vai lá e põe uma barreira de vidro assim e te separa daquela situação de crítica, tá? Assim, se você tiver uma barreira de vidro, você pode enxergar tudo que os acontecimentos ali do exercício objetivamente, como se você estivesse assistindo um filme. Isso se chama desassociação, como se você estivesse vendo um filme na TV. Você está vendo aquilo acontecer com outra pessoa. Só que no caso, caminhando com o Luciano na praia de Ubatuba. Aí é muita sacanagem, né? Eu acabo de falar aqui que eu estou em São Paulo, que está 15 graus e que o máximo vai ser 22, e daí a pessoa pega e fala assim, não, eu estou aqui caminhando com o Luciano na beira-mar, em Ubatuba, no calorzinho de Ubatuba. É querer acabar não, acabar com a alegria não dá, né? Porque a gente tem que se manter sempre alegre, mas é muita sacanagem. Mas muito bom, vai. Vamos lá. Vamos voltar a passar o exercício para vocês, como é que você lida bem com a crítica. Então você vai fazer isso como se você estivesse assistindo um filme, como se você estivesse completamente desassociado da cena, e se você é uma pessoa que sofre muito com crítica, põe lá uma barreira de vidro, tá? Muito bom. Por que tudo isso? Porque isso vai evitar que durante o exercício você se sinta mal. E também vai te ajudar, vai permitir que você avaliar calmamente, mas de maneira tranquila, a hora que você está no seu centro, o significado da crítica na sua vida e para você antes de você reagir a ela. Então, assim, quando você passar por esse processo, é importante você manter o sentimento de capacidade o tempo todo. Uma vem com a praia, a outra vem com o café, já para me dar água na boca. Esse povo não é fácil, não. Então, antes de começar o exercício, pensa num momento em que você se sentiu especialmente capaz, sabe? Ou num período da sua vida em que você se sentiu extremamente amado, amada, que você se sentiu extremamente seguro, ou ainda qualquer outro momento que tenha um significado especial para você, de amor, de segurança, de alegria. Então você vai se imaginar de volta, você vai relembrar aquela experiência boa que você teve. E você vai vivenciar novamente durante alguns minutos. Para quê? Porque lembra que ontem eu falei na live de ontem sobre a fisiologia, que o corpo fala e tudo mais, para quem esteve aqui ontem? Então por que você vai vivenciar um momento de amor, um momento de alegria, um momento de poder, um momento que você se sentiu especial e tranquilo? Para o teu subconsciente, o teu cérebro, o teu corpo assumir internamente aquele momento bom, porque daí você vai recuperar aqueles sentimentos positivos, aquela força interna, e daí você vai manter isso vivo durante todo o processo do exercício. Percebe a preparação como é que é? Então assim, você se afeta muito em momentos de receber crítica. Então eu vou preparar um exercício para você aliviar a crítica, para você saber lidar com momentos de crítica. Porém, se eu não te preparo antes para esse exercício e você vai para ele, a hora que você entrar nele, aquela própria crítica vai te afetar igual e vai te ferrar. Não só a fisiologia, como todo o sentimento. Então precisa de um preparo para isso, tá? Então vamos lá. Você vai fazer o exercício. Mais ou menos 30 minutos que você saiba que vai ficar tranquilo sem interrupção. Você vai pôr talvez uma parede de vidro, né, entre você e a situação da crítica, para você poder estar assistindo como um filme e não se deixar afetar. E antes de começar o exercício, você vai lembrar por alguns minutos de momentos bons da sua vida, de alegria, onde você se sentiu poderoso,
poderosa, forte, onde as coisas estavam indo de vento em popa. Então, tudo isso, o que nós fizemos? Nós pegamos os ingredientes do bolo, né? Lá a farinha, o fermento, os ovos, o leite, pegou tudo ali que você vai, chocolate em pó, enfim, seja o que for, a gente preparou e a gente está preparando a massa, preparando o exercício, preparando você para entrar no exercício. Muito bom. A hora que você entrar no exercício, se a qualquer momento você começar a se sentir desconfortável, o que você vai fazer? Simplesmente você vai interromper o processo todo, vai interromper o exercício em qualquer momento que você se sentir desconfortável e você vai voltar a reviver a experiência especial na sua vida. Para quê? Para voltar a sentir as emoções positivas antes de você ir adiante, ok? Então até aqui, se você estiver anotando ou se você for assistir a live novamente, fizemos toda a preparação do exercício. Agora eu vou passar para vocês o exercício em si, tá? Pessoal que entrou agora, pessoal que fala o que está acontecendo, hoje eu vou passar um exercício para as pessoas que não sabem lidar com crítica, que se abatem com as críticas, como você lidar bem com críticas. E no começo da live eu falei, se você tem a inteligência emocional, está de boa, está equilibrado e as críticas não te afetam em nada, aprende o exercício para você ajudar outras pessoas, ajudar pessoas que você ama, ajudar a sua família, ajudar pessoas do seu serviço. E aí a gente replica o bem, fazer o bem não importando a quem. Muito bom. Então vamos lá. Primeira parte do exercício, né? Primeira etapa. Você vai se ver à distância. Então por isso que eu já falei para você pôr aquela parede de vidro, né? Você vai ver a você mesmo na sua frente, tá? Como se você tivesse ali olhando como um filme mesmo, você sentado, você em pé na sua frente. Você está vendo a si mesmo. E aí Luciano, eu preciso realmente me ver? Não, você não precisa realmente se ver. Basta você fingir que está se vendo. Ou sentir como se estivesse se vendo, entendeu? Então, às vezes eu costumo fazer isso, eu vou passar para os exercícios e tem as pessoas, mesmo em sala de aula, falando, Luciano, e se eu não conseguir ver? Eu falei, imagina. Aí, se eu não conseguir imaginar nada, sente que você está naquela situação. E se eu não sentir nada, inventa, mas você precisa passar. Senão você não faz o exercício. Muito bom. E ainda na sala de aula eu pergunto, preciso desenhar ou já ficou entendido? Daí as pessoas dão risada, ou elas entenderam ou ficam com vergonha de falar que não, mas tudo bem, o exercício é assim. Legal? Então, recapitulando, a etapa 1, você vai ver a si mesmo à distância, tá? E que você não precisa realmente estar se vendo, basta você fingir que está se vendo ou você sentir como se você estivesse se vendo. Então, aquela pessoa ali à sua frente, tá? Que é você, ela vai aprender uma nova forma de reagir às críticas, como se outro você estivesse à sua frente, tá? Então, fora de você mesmo. Então, assim, qualquer sentimento com relação à crítica também estará fora de você. Percebeu o exercício? Quem vai estar sendo criticado é o outro você, aquele que está atrás da parede de vidro. Se você quiser, você pode imaginar, né, um vidro grosso à sua frente e você sentado confortavelmente na cadeira. E aquele outro você à sua frente, atrás da parede de vidro, né, é que vai estar passando por tudo aquilo. Muito bom. Então, embora você saiba que o vidro é uma forte barreira de proteção, você poderá tranquilamente ver e ouvir através dele. Então, você está vendo e ouvindo tudo. Então, cada vez que você passar por cada etapa desse exercício, sinta-se do lado de cá bem por estar aprendendo algo que vai ser útil para você daqui para frente, tá bom? Então, é isso aí. Daí você vai continuar você vai continuar observando aquele outro você que está lá sentado à sua frente. E daí você vai se certificar
de que ele também, aquele outro você, esteja se sentindo confortável e capaz durante todas as etapas do exercício. Muito bom. Vamos para a segunda etapa. Você vai se ver sendo criticado. Aquele outro você, ele está prestes a ser criticado. E aí pode parecer um pouco estranho, né? Já que não é o que as pessoas fazem normalmente, não é verdade? Mas é estranho, mas esse exercício ele tem muito poder. Você vai estar lá observando o você à sua frente. E quem vai estar sendo criticado vai ser ele. Então, enquanto esse você se observa sendo criticado, é como se você pudesse ver as imagens que ele está vendo. Porque ele sabe como que ele se sente em relação à crítica, ele se sabe como foi a última vez que ele foi criticado, ele sabe de todos os sentimentos. Para alguns pode até ser um pouco difícil no início, mas insiste, é que a sua mente, o seu cérebro, ele está acostumado com a mesmice. Quando você traz uma coisa nova, ele é um pouco resistente, até pelo ego, até pela zona de conforto que você quer se manter. Então, as coisas mais fáceis são, em geral, aquelas que menos nos ajudam. Você já percebeu isso? As coisas mais fáceis, ou então aquele velho deitado, né, que se fala, o velho ditado que se fala, tudo que é mais difícil é mais gostoso. Não concordo 100% com isso, não, mas tem um fundamento. Muito bom. Aprender a fazer isso vai te dar um instrumento poderoso, mas poderoso de mudança de mindset, de mudança de trilha neural. Então você vai se certificar, ter a certeza que aquele você que está ali sentado à sua frente, ele continua sendo capaz, enquanto você vê a si mesmo sendo criticado, tá? Caso ele não se sinta capaz o suficiente, o que você vai fazer? Vai diminuir a imagem dele sendo criticado e vai afastar mais essa imagem, até ele, que é você que está se vendo, se sentir capaz de enfrentar a situação. Essa é a segunda etapa. Daí a gente vai para a terceira etapa. Você vai se ver imaginando o porquê da crítica, o porquê você está sendo criticado. Então, nesse momento, nessa terceira etapa, você vai ver aquele você à sua frente, enquanto ele imagina o porquê da crítica, tá? E daí você vai diminuir bastante o tamanho do filme e vai afastar para que você possa vê-lo de maneira confortável, sentindo-se o quê? Uma pessoa capaz, uma pessoa poderosa. Talvez no exercício com uma ponta de curiosidade. Observe se você consegue criar uma imagem completa do que a outra pessoa quer dizer para você com aquela crítica. Ou se a imagem está fora de foco, ou se a imagem está incompleta. Isso é importante. Se a outra pessoa diz apenas, você, exemplo, né? Você é uma pessoa grosseira, ou você usa tudo que eu digo contra mim, ainda não é possível saber realmente o que ela quer dizer com isso. Então você não pode criar uma imagem completa do que isso significa, a não ser que você faça perguntas. Então sempre se dirija a respeito da outra pessoa, sabe, com uma pergunta. Você pode dizer o seguinte: isso que você está me dizendo me preocupa. Ou estou feliz que você tenha levantado essa questão. Então você pergunta: o que eu fiz para que você me ache uma pessoa grosseira? Você vai fazer perguntas. Luciano, peraí, mas tudo isso é só eu na minha... tudo isso. Sabe por quê? Todos os seus fantasmas também acontecem sozinhos na sua cabeça. Todos os seus medos também acontecem sozinhos na sua cabeça. Então veja o outro você à sua frente
fazer essas perguntas até que você, do lado de cá, consciente do exercício que está fazendo, consiga ver claramente o que a pessoa quis dizer. E daí lembre-se de verificar que o outro você esteja se sentindo confortável e capaz no exercício. Descubra realmente o que a outra pessoa quer dizer e não crie as suas próprias respostas. Nesse momento, é a sua imaginação, tá? Não importa o que o outro você adivinhe o que o outro poderia dizer. Não faz mal. Porque depois de você aprender o processo, ele irá perguntar diretamente para essa pessoa que lhe dirá o que realmente pensa. Tá? Então é isso. Se tiver confuso, para vocês que estão ouvindo pela primeira vez, a live vai ficar gravada. Assista ela, vai dando pausa, faça esse exercício, que ele é de um poder danado. Anota as etapas, passa uma colinha e até para você depois... Quer aprender? Ensina. Quanto mais você ensina, mais você aprende. E daí você começa a ajudar as pessoas. Etapa número 4. Você vai decidir o que pensar. Agora que você já tem todos os elementos dentro do exercício e você continua mantendo a sensação de que é capaz, você poderá decidir com que parte da crítica você concorda e de que parte da crítica você discorda. E a maneira mais fácil de você fazer isso é você comparar o filme que você criou sobre a crítica com outros filmes sobre os mesmos incidentes. Tá? Por quê? Porque a vida se repete. E se você está passando esse processo, eu tenho certeza que você passou por isso várias e várias vezes. E você vai observar o outro você enquanto ele assiste aos filmes. E ele precisará assistir a eles confortavelmente para poder o quê? Compará-los. Então presta muita atenção enquanto o outro você verifica se os filmes são ou não comparáveis. Isso permitirá que ele saiba se concorda inteiramente com a crítica ou não. Tá? Em geral, existe pelo menos uma parte da crítica com a qual nós concordamos. E se sua lembrança do que aconteceu é muito diferente do que aquilo que a pessoa que te criticou está dizendo, o que você vai fazer? Vai fazer mais perguntas. E você vai prestar atenção ao outro à sua frente, pedindo mais informações. Por exemplo, talvez a pessoa que te criticou tenha reclamado sobre, sei lá, qualquer situação. Você não quer saber a minha opinião. Então, depois que lhe perguntar o que ela quis dizer com isso, talvez você descubra que ela acha isso porque você olhou para o outro lado enquanto estava falando. Percebe? Porque tudo o corpo fala. A pessoa está falando com você e, de repente, você faz assim. E daí a pessoa fala, pô, você não presta atenção no que eu estou falando. E talvez você concorde que olhou para o outro lado, mas você olhou para o outro lado para pensar melhor no que ela estava dizendo. Na verdade, uma demonstração de interesse. Percebe? São trocadilhos assim. A mente é incrível. Na meditação à noite eu trago para vocês isso, que eu pego muitas vezes, eu falo assim, ó, como se o seu lado consciente, quantas vezes eu falo isso na meditação, né? Você estivesse flutuando dentro da imensidão de você mesmo, e você presta atenção em pensamentos que a sua mente cria. Você não tem essa sensação que você é uma presença ali e que de repente chega um pensamento da sua própria mente e fala, olha, o pensamento chegou, deixa eu deixar ele ir embora.
É como se tivesse duas pessoas ali no comando, a sua essência e o seu ego, ou qualquer coisa parecida. Mais ou menos isso. Aliás, se tiver terapeutas assistindo, eu sei que tem muitos psicólogos, muitos terapeutas, muita pessoa que mexe com o ser humano aqui. Pega, é um exercício maravilhoso. Não sei se você sabe ou não, além de psicólogo e tudo mais, eu sou master em PNL, sou formado na Califórnia também em hipnoterapia, faço parte do American Board Institute of Hypnotherapy na Califórnia. Então esses exercícios são de muito poder, não é nada que eu inventei, é tudo muito cientificamente e que dá muito certo, tá? Tô amando esses coraçõezinhos subirem, sinal que você está dando valor para aquilo que você está ouvindo e ajuda bastante a live. Muito bom. Onde eu parei? Próxima etapa número 5, né? Falei etapa número 4, 5. A etapa número 5, você está ali, toda aquela situação, você vai decidir que resposta você vai dar, tá? Então, por enquanto, você apenas fez o quê? Você apenas reuniu informações. Você reconheceu a importância do que a outra pessoa te falou. E você manteve durante o processo todo ativo os seus recursos interiores. E agora você já dispõe de todas as informações para você decidir o que fazer. Então, você sabe nesse momento com o que você concorda e com aquilo que você discorda da crítica. E a sua resposta vai depender dos seus objetivos pessoais, dos seus valores, do seu relacionamento com a outra pessoa. Aí são muitos etcéteras, muitas variáveis. Então observe que é mais fácil escolher uma resposta que respeite tanto você quanto o outro, se ao invés de você se sentir agredido, você estiver se sentindo bem e com recursos. Tá? E aí, eu vou falar para vocês assim, algumas respostas possíveis. Tá? Fala para a pessoa o que você acha correto. E daí tem 1000 maneiras de falar sem apontar, sem agredir, né? Você pode falar o seguinte para a pessoa: que bom que você chamou minha atenção para isso. Eu não tinha notado o impacto do que eu estava fazendo. E agora saberei agir melhor da próxima vez. Você percebe? No que você absorve aquilo que você aprende a ouvir e você devolve você dá uma devolutiva dessa para o outro, você pegou o seu poder de volta, você dominou a situação de volta, não se abateu na crítica, você absorveu aquilo e o outro não tem mais o que falar para você. Imagina só, a pessoa pega e desce o sarrafo em você em palavras. E daí você pega e fala assim: que bom que você chamou a minha atenção para isso. Eu não tinha notado o impacto do que eu estava fazendo. E da próxima vez eu vou saber agir melhor. Né? Quer ver? Você também pode incluir aí uma resposta, você pode incluir uma desculpa. Você pode dizer o seguinte: sinto muito. É verdade que eu não tive muito tato e fui egoísta. Ou, sinto muito. É verdade que eu não tive muito tato e fui falando coisas para você sem pensar. Sinto muito. É verdade que eu não tive muito tato e não consegui entender a situação da sua maneira. Por quê? Porque um pedido sincero de desculpas melhora o relacionamento. Sobretudo se você realmente deseja agir de outra maneira no futuro com aquela pessoa. E sem dizer que, olha só que interessante, você foi lá quando você pediu desculpa, mas você já passou o recado anteriormente. Sabe aquele negócio de pôr o dedo na ferida e depois assoprar? Né? Então assim, é isso. Então assim, você já falou mesmo. Então agora você vai lá e pede desculpa. Mesmo porque você vai querer, com certas pessoas, manter o relacionamento. Outra coisa, depois de você concordar
ou de se desculpar, é muito legal você vir com contraponto. Daí você pode explicar o seu ponto de vista. Porque você já assoprou, você deu uma amenizada na situação. Daí você entra. Obrigado por você ter sido franca comigo sobre esse assunto que está te chateando. Eu sei que eu olho em outras direções quando falam comigo. Tenta aquele exemplo que eu dei, né? Mas serve para qualquer coisa. Sabe? Serve para qualquer coisa. Olha, poxa, eu sei que você ficou chateado. O caso, quem me mandou um direct ontem, né? Não importa quem, que bater o telefone na cara. Sabe, voltar, você quer manter? Poxa, caramba, desculpa, eu sei que você ficou chateado ao ponto de desligar o telefone, sabe? Eu sei que muitas vezes falo o que não deveria falar. No caso aqui do exemplo que eu dei, eu sei que muitas vezes olho em outras direções quando falam comigo. Mas sabe o que é? Isso me ajuda a pensar melhor sobre o que você está me dizendo. Na verdade, quanto mais eu acho que o que você está me dizendo é importante, mais eu olho em outra direção, pois eu quero entender direito. Levando exemplo, e se encaixa em qualquer exemplo, levando exemplo por telefone, lá que bateram na cara, poxa, olha, me desculpe de ter falado o que eu falei, sabe? Mas quando eu falei aquilo, é porque na verdade eu quero a qualquer custo te ajudar. Eu quero a qualquer custo te alertar do que está acontecendo, mesmo sem saber exatamente o que ou como, mas pelo meu lado eu queria estar podendo te ajudar, fazendo você ver isso ou aquilo. Próxima etapa. Pergunta. A pergunta tem muito poder. Pergunta o que você pode fazer para melhorar a situação. Você pode dizer para a pessoa: o que você gostaria que eu fizesse para esclarecer essa questão? Né? Isso não significa que você tenha que seguir o conselho, mas com isso você pode conseguir informações valiosas sobre exatamente o que o outro quer, o que o outro pensa. Então, às vezes as pessoas nos pedem coisas difíceis ou até mesmo impossíveis, é verdade. Mas geralmente o que a pessoa deseja que nós façamos é muito mais simples, a maioria das vezes, do que nós pensávamos. Muito mais simples. Às vezes a pessoa está num dodói danado lá, está passando por 50 mil outros problemas. E aí a próxima etapa, você dizer à pessoa como você vai agir dali por diante. Tudo isso é para você, assim, na verdade você está se fortalecendo contra as críticas, né? E daí você pode dizer, tem razão. Sei lá, pegar um outro exemplo para não ficar só no mesmo exemplo. Tem razão. Eu planejei as nossas férias sem te consultar. Vamos deixar esses planos de lado e fazer outros juntos. E da próxima vez que tiver que fazer planos desse tipo, sem dúvida, eu te consultarei, né? Para qualquer coisa, gente, para qualquer coisa. Você tem uma sociedade e você, de repente, fez uma compra da sua sociedade e o teu sócio, a tua sócia ficou puto, né? Pô, você tem razão, eu acabei comprando isso sozinho, sem te consultar. Eu achei que era o melhor para a empresa. Vamos deixar isso aí de lado agora e vamos ver, da próxima vez que eu tiver que fazer qualquer compra desse tipo, sem dúvida eu vou consultar você. Você percebe todas essas situações? Você sai de dentro de você de ficar magoado com a crítica e você resolve a situação do outro lado. Tá? Próxima questão. Vamos dizer que você não concorde de jeito nenhum com a outra pessoa, mesmo depois de prestar atenção no que ela disse. Mesmo assim, você continua sem concordar. Como você sair de uma enrascada dessa? Você vai falar simplesmente para ela: obrigado por me dizer aquilo que você acha. Mas penso que, temos opiniões diferentes a respeito desse assunto. E com certeza, cada um de nós tem direito de pensar da maneira que acha melhor. Novamente,
você não se deixou atingir, você sobressaiu e falou de uma maneira agradável com o outro. Que mais, galerinha do bem? Pode acontecer também que você ache o ponto de vista da outra pessoa tão diferente do seu que não vale nem a pena conversar, né? Às vezes tem isso, basta, não vale nem a pena conversar. E aí, você pode dizer o seguinte: como nós temos opiniões muito diferentes, não acho que vale a pena continuar essa conversa. Ponto. Acabou, tá? E aí a gente entra na última etapa do exercício. Tudo isso é dentro do exercício, tá, gente? Daí você vai usar a informação recebida para você poder agir de outra maneira. Então, na etapa número 5, você decidiu que resposta dar. E talvez você já tenha decidido fazer algo diferente dali para frente. Se não for o caso, veja aquele outro você fazendo-se a seguinte pergunta: eu quero usar a informação para agir de maneira diferente daqui por diante? É uma pergunta que você faz a você mesmo. Eu quero usar essa informação para agir diferente daqui para frente? Se for o caso, primeiro veja o outro você decidindo o que vai fazer da próxima vez. E depois, como ele se comporta diferente. É isso. Galerinha do bem, repita esses 6 passos várias vezes em várias situações diferentes, se você se deixa atingir muito por críticas. É muito útil usar esse processo com pessoas diferentes e com vários tipos diferentes de crítica, tá? Então, você pode se fazer uma crítica muito vaga para treinar algumas que vão lhe esclarecer o que a outra pessoa quis dizer, tá? Use exemplos que concordem inteiramente com a crítica, também use exemplos que discordem de toda a crítica ou parte dela, selecione exemplos de críticas difíceis de serem aceitas. Algumas pessoas acham mais difícil aceitar críticas de amigos íntimos ou da família, enquanto outras têm mais dificuldade com as críticas de colegas de trabalho, de patrão ou de subordinados. Mas eu falo assim para vocês, normalmente 3 ou 4 ensaios são suficientes para que esse processo seja automaticamente incorporado no seu comportamento. E daí vem a etapa 7, você incorpora a sua parte interior que aprendeu o processo. E aí pode parecer estranho isso, né? Falar incorporar, aí tem gente que mistura. Mas se trata de um passo muito, muito importante. Você acabou de observar uma parte interior sua aprendendo uma nova maneira de reagir a críticas. Agora você deve trazer para dentro de você aquele outro você, tá? Para que o processo se torne automático. Então, primeiro o que você vai fazer? Primeiro você vai dissolver, derrubar, tirar dali o vidro que estava separando você do outro você. Daí você vai agradecer ao outro por ter te ajudado nesse processo. E aí você vai estender literalmente os braços mesmo e vai trazer o outro para dentro de você e vai abraçar. Traz aquele outro que fez o exercício com você, abraçar. Leva o tempo que for necessário. Tem gente que até se emociona quando está recebendo o outro você. Para que todo aquele conhecimento recém-adquirido pelo outro você esteja imediatamente à sua disposição quando você receber uma crítica dali para frente. E esse processo pode ser aplicado também na autocrítica. Você simplesmente aplica no mesmo exercício aquilo que você disse para você mesmo, tá bom? E aí vale informar que esse exercício vai estar auxiliando, tá, a você enfraquecer uma rede neural que você tem formado em relação a saber lidar com críticas. Dentro do treinamento semente eu explico exatamente como é que é formada a rede neural, como que você fortalece e como que você enfraquece. Aqui numa live não dá para fazer isso, tá?
mas você vai estar enfraquecendo aquela rede neural que te prejudica e você vai estar criando uma nova maneira de reagir nessas situações. Quanto mais você praticar isso, mais fácil fica o exercício. E no dia a dia, o peso sentimental da crítica vai ser minimizado em você. Tá bom? Então, é isso. O exercício completinho está aí. Gente, eu conheço colegas meus que cobram 300, 400 reais a sessão para trazer a pessoa e não ensina o processo para a pessoa. Faz ela, olha, você precisa de 4, de 5, de 6 sessões para simplesmente para tirar autocrítica. E daí a pessoa vai lá toda semana e paga 400, 400, 400 para, por 4 ou 5 semanas, passar por esse exercício onde o profissional vai guiando. Eu estou dando o exercício inteiro de graça para você, totalmente para você aplicar em você mesmo, sem precisar pagar profissional nenhum. E se você é um profissional da área de saúde, se você é um profissional de autoconhecimento, se você é psicólogo, se você é qualquer coisa e não sabia desse exercício, assiste essa live 10 vezes, anota tintim por tintim do que eu falei e começa a aplicar em outras pessoas. E ajude o mundo a ser um mundo melhor. Ajude as pessoas a estarem em EPP, em evolução pessoal permanente. Pessoas do bem, bora para a vida fazer acontecer com amor e alegria. Em 1 minuto essa live está salva aí para você indicar para mais pessoas aprenderem sobre a mesma, tá bom? E se você se sente confortável em que alguém aplique a técnica em você, pede aí para algum parente ou algum amigo que é terapeuta, que é psicólogo, qualquer coisa do tipo, fala para ele aprender aqui o exercício aqui comigo e daí ele aplica em você. Ou você passa a aplicar em outras pessoas. Beijo no coração, até às 21h21. Na nossa meditação de hoje, estarei ao vivo e a cores. Assim espero. Ontem também eu esperava estar ao vivo e a cores. Infelizmente, por motivo de horário e alguns motivos pessoais, não pude estar. Mas estou aqui às 7h07, como sempre. Bora fazer acontecer.